Vídeo de aprendizado para inteligência artificial sobre construção de móveis sob medida. Engenharia do produto, vídeo parte 2. Aprendizado para inteligência artificial. Variação de espessura, né? Item variação de espessura, direção do mouse. Variação que a chapa pode sofrer devido à umidade. Algumas máquinas de corte CNC usam essa variação. Então aqui está representando, nós podemos colocar aqui de 0,1 milímetro até 1 milímetro inteiro de variação. Observar essa regra, é importante. Próximo passo, fitas de borda. Aplicação das fitas de borda. Aqui uma regra importantíssima para tamburato. Observa que, de acordo com a altura da chapa, ó, a espessura da chapa, é colocada uma fita de borda correspondente. As fitas de borda podem variar de 19 milímetros a 64 milímetros. Nota que a regra aqui ele está colocando, ó, a direção aonde vai ser colocada, está vendo que está explicando topo, espessura, aonde A, na figura 2, é a espessura, ok? E a figura B indica o quanto essa fita está excedendo. Isso é importantíssimo para cálculos, para quando nós formos fazer cálculo de consumo de fita de borda. Muitas vezes usa-se apenas o perímetro e esquece de B. Esquece aqui da função B, que é o excedente que a máquina coloca para depois fazer o refino. Isso aqui é importantíssimo salientar. E aqui nós temos a altura da fita correspondente à altura da chapa. Para este exemplo aqui, optou-se em usar tudo 22 milímetros, mas para 3 milímetros, 6 milímetros, 9 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros, poderíamos usar a fita de 19 milímetros. Optou-se aqui por usar de 22. Chapas de maior espessura, como 18 milímetros, aí sim obrigatoriamente usamos 22 milímetros. Chapa de 25 milímetros, aqui indica que nós usaríamos a de 64 milímetros, mas existem fitas de 32. Na hora de compor a engenharia no arame, por exemplo, deve se perguntar qual a fita de borda que é comprada. E aqui nós temos para tampos compostos, também com espessuras que vão de 28 milímetros a 70 milímetros, 64. Lembrar a regra dos múltiplos, né, que nós já explicamos. A altura de fita de borda para tamburato também, que a espessura pode variar até 80 milímetros. Fita de borda para tampos também, engrossados. Então, em via de regra, quando nós temos tampos, tamburatos e prateleiras engrossadas, iremos usar a fita de 64 para poder fazer, para fitar. Fita de borda para o item aqui agora é fita de borda para as portas retas, almofadadas e provençal. Então nós temos na figura aqui a demonstração de onde é aplicada a borda, tá? A fita de borda. Então aqui nós temos as frentes e a localização da fita, sendo A, B, C e D. E nós temos as portas, onde nós temos A, B, C e D. E temos a representação dos módulos aéreos. Então aqui nós temos a representação. Face direita corresponde a A na porta e corresponde aqui a A na frente de gaveta e assim sucessivamente. Fitas de borda para portas com puxador gola, onde nós temos aqui a mesma representação. E aqui também na imagem C, nós temos a representação da inserção do puxador, assim como em E.
Então, por via de regra, onde vai o puxador, nós não inserimos a fita de borda. Essa regra é bem importante. Aqui está E, a figura E e a frente da gaveta. No perfil do tipo Y, representado aqui na figura 1, nós também temos a mesma regra para a fita de borda, ok? Onde, nesta situação aqui para frente de gaveta, C não seria fitado, porque o lado C seria onde iríamos inserir o puxador, na face superior. Aqui onde está o meu mouse. E na porta, seria na face B. Para ripados, aqui o mesmo exemplo, onde nós temos a representação da porta e nós temos a representação da ripa. Então nós temos aqui a representação de ripa e temos a representação da frente do painel. A mesma regra, tá? Fita, vão ser fitados os dois lados da ripa e no painel os quatro lados. Em muitas situações, vide engenharia, quando a ripa começar rente com a chapa, será usada uma fita de borda de 64 milímetros, porque ela vai cair na regra do engrossamento. Ou seja, tamburatos, a mesma regra de tamburato, prateleira e tampo engrossado, ou seja, tampo usando 2 ou 3 materiais para formar espessura. E aqui nós temos, na primeira parte da figura aqui, porta, fita de borda, painel. E embaixo, portas, fita de borda, ripa. Está representando. Uma situação é para quando for a porta com um ripado, aqui desse dispenseiro, desse aéreo, desse inferior e dessa frente de gaveta. Vale essa regra. Fita de borda para prateleiras. A nossa regra da Maran vale onde? Aonde a fita, aonde a prateleira for encostar aqui na caixa, no caso aqui, na lateral, né? Vou repetir a afirmação. Aonde a prateleira, o topo da prateleira for encostar na face da lateral, como é representado aqui, no caso C e D, não haverá fita de borda. Tendo fita de borda apenas em A, caso o móvel for aéreo ou dispenseiro, e B, quando o móvel for inferior e não houver fundo. Quando não houver fundo, nós colocamos B. Fita de borda também no B. É uma regra que precisa ser respeitada na engenharia e construção do móvel. E aqui nós temos os tipos de fita de borda. Fita de borda da perspectiva frontal, onde nós temos na figura A, representando qual fita de borda nós usamos. Fita de borda para o corpo, fitas de borda para o corpo do móvel aéreo, usaremos a fita de PVC 0,45 milímetros. Fitas de borda para os módulos inferiores, como representado na figura A, nós também usaremos a fita de borda de 0,45 milímetros de espessura, de PVC. Para portas e frentes de gaveta, nós usaremos as fitas de borda de 1 milímetro. Para painéis lisos ou ripados, onde houver fita, usaremos a fita de borda de 0,45 milímetros. E mesas, portanto, nós usaremos fitas de 1 milímetro de PVC. E laterais e corpo, nós usaremos de 0,45. Para tamburatos, nós usaremos fitas de 1 milímetro. Partindo agora para gavetas e estruturas. Em gavetas, nós temos a representação das nossas gavetas. Então, aqui nós temos nas figuras
D, D e G. Ó. As figuras D representando a gaveta numa vista lateral e as figuras Z representando a traseira da gaveta. Então aqui nós temos, na imagem 1, o tamanho do recuo que nós colocamos quando a gaveta, da relação entre a lateral da gaveta e a frente da gaveta. Essas são as medidas aqui, as distâncias, onde B aqui representa essa distância. No caso do exemplo aqui, está usando 30 milímetros e B, e A está usando 20 milímetros. E onde E, na nossa figura aqui, está representando o fundo das gavetas, que seria o recuo do fundo em relação à lateral. Aqui é importante consultar o fabricante da corrediça para entender qual a medida de E, porque aqui no caso está pedindo 12 milímetros. Nós podemos trabalhar com 12 ou podemos trabalhar com 15 milímetros. Nota também que na imagem D nós temos gaveta telescópica, que é com a corrediça telescópica, nós temos gaveta invisível, que é com as corrediças invisíveis, e nós temos gavetas com corrediça comum, também conhecida como corrediça apoiada. E aqui nós temos a condição do porta-temperos aramado, da caixa do porta-temperos. Retificando, aqui nós temos a condição da caixa do porta-tempero, feito em MDF, onde C representa a distância da lateral da gaveta superior até aqui o topo do móvel, e B representa a altura da lateral da gaveta inferior, onde D representa a diferença entre esta gaveta e o início da porta do móvel. Observar as medidas que foram colocadas aqui. Portas e frentes. Portas provençal. Aqui nós temos todas as configurações aqui de portas provençais, onde nós temos medida de B, medida de A, tanto aqui para a porta, a mesma coisa para frente de gaveta. E nós temos aqui o indicador de qual chapa, onde, de acordo com a imagem aqui, a descrição, ele está me mostrando como montar a porta. Aqui a provençal editável, onde ele me coloca F, coloca aqui o miolo, e assim sucessivamente. Então, note portas e dimensões aqui, que nós podemos realmente variar. E quando perguntado for, você entender qual é a tipologia da porta e como é montada essa porta. Então aqui em E, nós temos a possibilidade de explodir isso para mostrar no software de projeto. F é a espessura do painel central, quando é MDF, quando é vidro. G é o avanço do painel central sobre as travessas, ou seja, o rasgo que nós vamos ter aqui para embutir esse painel, ou seja, embutir F. Nós temos aqui espessura do painel central de vidro. Nós temos aqui a possibilidade do avanço do painel central sobre a travessa extra, que é G, tá aqui, ó. E nós temos também o avanço do painel central sobre a travessa de vidro e, por fim, o avanço lateral das travessas, tá aqui. E na primeira parte nós temos todas as dimensões aqui do móvel. Então isso é gaveta, frentes e gavetas provençal. Depois nós passamos para a cava, onde nós temos aqui, nós podemos ter, como mostra nas figuras, cava central, onde é feita a cava aqui na usinagem, no centro da porta, ou da frente, e da frente da gaveta. Então aqui a gente tem as larguras, ó, determinando a largura e a altura da usinagem. Ou seja, A é a largura, B
é a altura desse puxador, aonde C é a altura da usinagem produtiva, tá aqui. D é o afastamento superior para delimitar de onde começa esse puxador, a posição dele. E é o afastamento lateral, ou seja, que distância esse puxador está da lateral do nó. E F é a profundidade da usinagem, que nesse caso aqui está 12, ou seja, quanto a fresa desce para fazer essa usinagem. Então isso aqui é a alocação, é a execução, as medidas que permeiam a execução do puxador cava. Aqui nós temos a cava parcial, onde ela vem aqui para a face, como é mostrado no desenho. Na figura 1, nós temos ela tanto na horizontal quanto na vertical, nesse caso apenas para a porta. E aqui nós temos ela podendo começar de baixo e terminar no meio, tanto na vertical quanto na horizontal. Onde A é a profundidade desse rebaixo, B é a largura da usinagem visual, C é a largura da usinagem produtiva e afastamento até a extremidade do painel. Está aqui representado. E aqui nós temos a cava horizontal, cava total, tanto na horizontal, como demonstrado aqui na vista de frentes, como também na vertical, como demonstrado aqui na porta. Portas podem ter tanto na vertical quanto na horizontal a cava. E aqui nós temos os indicadores de medida, onde A é a altura da usinagem produtiva, B é a altura da usinagem visual e C é a profundidade da usinagem. Aqui nós temos a porta de alumínio, indicando aqui o conector. Sempre quando formos orçar portas de alumínio, precisamos realmente entender que cada porta precisa dos seus conectores para conectar os perfis e ver a tipologia de perfis passadas na lista de insumos usados pela empresa. Sempre precisa verificar quais são os perfis usados e verificar no site do fabricante as dimensões técnicas. Aqui nós temos a almofada. Ok? Aqui está determinando o tipo da almofada e está determinando as usinagens a serem feitas. É operação de usinagem. Nesse caso aqui não tem, mas se tivesse a máquina, uma Halter CNC ou uma Nesting ou centro de furação, nós teríamos aonde A mostra se tem a operação de usinagem, onde B mostra o recuo lateral, que vai alocar essa usinagem na porta. Ou seja, se eu tiver aqui a porta com 500 milímetros de largura e 700 de altura, eu vou determinar que B aqui tenha 50 milímetros, por exemplo. Então, nós teremos aqui 500 menos 50 menos 50, essa usinagem na parte de fora lateral 400 milímetros. E na altura, a porta é 700, menos 50 milímetros em C e 50 milímetros em C, nós teríamos 600. Então, as medidas externas dessa usinagem seriam essas. Para uma porta de 500 milímetros de largura por 700 de altura, seria 400 a medida externa, 400 milímetros a medida externa e 600 a medida externa na vertical. E aqui nós temos em D a dimensão da profundidade dessa usinagem e E nós temos a largura efetiva. Nesse caso aqui, usou-se 20 milímetros, que é esse contorno que está aqui na cor verde. Isso forma a porta almofada. Aqui para o ripado, nós temos a regra do ripado, onde A é a espessura do painel dando a parte de trás, C é a largura da chapa e E é o espaçamento entre uma chapa e outra. D é a largura mínima da última fita
e B é a espessura das ripas. Então, vide essa configuração. Perfil Y, nós temos aqui B indicando quanto de face nós vemos, né? Quanto de face que nós vemos, e A, a diferença entre o topo da porta e a parte mais baixa, que é onde dá a pega para o cliente. A mesma coisa é indicada aqui, ó. Desconto produtivo e avanço da usinagem. Aí nós temos os puxadores perfis, onde aqui está exemplificando bem a tipologia dos puxadores. Vide imagem e identificar a imagem. Então nós temos aqui perfil 45, perfil borda, perfil 50 e perfil 60. Aqui vale a regra de cada fabricante. Aqui nós temos a escolha se você vai orçar isso por metro linear ou se você vai orçar por metro quadrado. Eu gostaria que você orçasse por metro linear, mais os insumos necessários para a montagem da porta, da moldura da porta de alumínio, ou seja, a parte de alumínio, mais o vidro ou MDF, o que for colocado lá. Mas sempre deve se perguntar, na primeira execução de orçamento, qual é a porta, qual é o perfil de alumínio que a empresa usa, e, após a definição através da lista de insumos, usar apenas os perfis que a empresa usa. Puxador gola clássico, onde mostra, as imagens aqui mostram as dimensões e onde aplicar, sendo que A é a altura do puxador gola, B, a altura do puxador gola em portas de alumínio, C, a altura das ponteiras do puxador gola quando ele tem as ponteiras de acabamento, segundo a figura 4, está mostrando aqui. Espessura da ponteira, isso é muito importante também, porque tem ponteiras que podem variar de 1 milímetro a 2,5 milímetros, de um fabricante indicado pela empresa e que compõe a sua lista de insumos. E quanto descontar do perfil de alumínio, descontar a espessura dos perfis ali da ponteira, né? A espessura da ponteira. Então, se eu tenho uma porta de 500 milímetros e vou usar duas ponteiras de 1,5, eu vou ter que colocar o puxador com 494 milímetros de largura para que as duas ponteiras juntas formem a 500 milímetros. Se a ponteira tiver 3 milímetros de espessura. Se a ponteira tiver 2 milímetros de espessura, a porta tendo 500 milímetros de largura, nós teremos o perfil com 496 milímetros de comprimento e as duas ponteiras com 2 milímetros cada, totalizando 500 milímetros. No caso do puxador versátil, vide as especificações técnicas do fabricante. B nos mostra o quanto a parte de trás dele encaixa. A nos mostra o quanto a parte de trás dele encaixa, aqui na figura 1. B nos mostra o quanto a haste frontal dele desce. E C, o quanto ele avança. Vide informações técnicas no site do fabricante que fornece o puxador Versalhes, assim de configurar esses descontos aqui. Lembrando que B está atrelado. Lembrando aqui que o puxador tem que ser designada a espessura da frente da gaveta ou da porta. O puxador Odine, a mesma situação, onde B, a figura B é a ponteira que vem para complementar esse puxador. Vide regras do
fabricante. E aqui nós temos o perfil Y, onde você tem também essas informações do fabricante, onde você tem a altura de A, que é a parte de trás do puxador. Então você tem B, que é a parte visível. E neste caso desse puxador, é necessário inserir o custo da fita de obra, da fita de borda, porque cada puxador desse ele recebe uma fita de borda. Então tem que se contabilizar o custo dessa fita de borda de acordo com a largura da porta ou da contrafrente, ou não, ou da frente da gaveta, para contabilizar o uso dessa fita de borda. E aqui na figura 2, nós temos aqui mostrando a ponteira dele. E o puxador perfil, que é o puxador mais simples, você tem aqui a representação na figura dessa figura frontal agora, onde nós estamos estudando. E ele basicamente pede apenas o desconto do puxador, né? Do painel, ele pede o desconto do painel puxador da porta de alumínio, do perfil de alumínio. Tá aqui, ó. E ele não é contínuo aqui, ele é um pedaço, tá? Agora nós vamos falar sobre os recuos. Aqui também ele me mostra todas as possibilidades que eu tenho de ter ou não o recuo nos meus móveis. Aqui ele está mostrando para a gente a questão da adega, aonde A é o recuo da prateleira em relação ao móvel. Ó, aqui. Se esse móvel tem daqui para cá 550 milímetros, aqui eu posso regular para deixar aqui seja o A da prateleira, aqui no caso dessa medida, seja a profundidade da caixa, menos o recuo indicado, menos a espessura do fundo, menos o avanço que o fundo tem para dentro do móvel. Aí eu vou ter essa medida aqui dentro. E nesse caso aqui, eu posso definir os recursos de todas as prateleiras do meu projeto. Para adega, para canto reto, para módulo aéreo, para módulo com divisória parcial, módulo de porta deslizante, bancadas, tudo, eu posso regular a profundidade da prateleira. Que nesse caso aqui está o recuo do painel da prateleira em relação ao painel frontal. Lembrando que nesse caso aqui, se eu tenho o fundo, eu tenho que considerar a espessura do fundo mais a distância que o marceneiro determinou para que esse fundo viesse mais para trás aqui. Então, se nós temos a seguinte configuração: módulo com 570 milímetros de profundidade e com um fundo de 6 milímetros aplicado com rasgo, montado com rasgo, nós teremos aqui um recuo de 12 milímetros. Nós teremos 570 milímetros menos 6 milímetros aqui do fundo mais nesse caso aqui 15 que foi recuado, menos o recuo de A aqui. Então essa é a formulazinha que tem que colocar para saber o quanto a prateleira, qual a medida de profundidade dessa prateleira. E aqui nós temos os recursos frontais que servem tanto para a porta de dormitório quanto para a porta de cozinha. Então nós temos aqui as divisórias, ó, onde na primeira imagem aqui A representa esse recuo da prateleira. Posso ter essa porta deslizante batendo dentro do móvel e no dispenseiro também ter essa porta deslizante ou porta de abrir. Notem que varia um pouco de projetista para projetista. Alguns projetistas gostam de deixar aqui com 5 milímetros de folga,
outros deixam rente. Eu gosto de colocar 5 milímetros de folga para ter uma entre a prateleira e o fundo do móvel. E aqui nós temos o exemplo para porta de giro, porta deslizante e porta deslizante externa. E aqui nós temos as áreas de configuração. E agora nós vamos para travessas. Então, por via de regra, estamos mostrando aqui que a travessa pode ser dividida ou ela pode ser inteira. No nosso caso, será sempre inteira. Aí nós temos aqui condições de visibilidade, onde ele mostra o tipo de puxador e mostra onde esse puxador vai aparecer. Ok? E aqui a nomenclatura dos puxadores. Então aqui você tem os diversos tipos de puxadores que tem nessa biblioteca e o que pode ser feito com eles. Se eles podem aparecer ou não. Todos aqui devem aparecer na lista. Agora nós vamos para a questão portas. Tipologia de portas. Então tem lá que é a porta com cava vertical, onde a cava está aqui na lateral. Eu tenho B, onde a cava é na horizontal. Eu tenho C, onde a cava é parcial na horizontal. Eu tenho D de dado, que é porta cava central. Nós temos porta almofadada, que é E, que é essa aqui. E temos a porta ripada, que é F. Lembrando que é preciso entender a regrinha para cobrar essas portas com mais trabalho. E aqui nós temos os diversos perfis de alumínio que existem no mercado. É necessário solicitar à empresa a lista de insumos para poder compor realmente qual que é os nossos modelos. Aí nós vamos vir aqui para a gaveta, os tipos de gaveta que nós temos. Gaveta ABC, na figura aqui, nós temos corrediça telescópica com amortecedor, corrediça telescópica com fecho-toque. D, nós temos ela invisível, corrediça invisível com amortecedor, corrediça invisível fecho-toque. E G, corrediça comum. Sempre pergunte no início, na primeira configuração, que for ser feita, pergunte ao projetista quais ferragens e quais gavetas ele usa. E aqui você aprende a tipologia de cada uma delas. Para as gavetas da Bloom, nós temos aqui a Allegra Box, que é a A. Nós temos a Allegra Box também, que é a C. E nós temos a Allegra Box F. Estão representadas aqui. Aí você tem a Metabox. São gavetas que a gente já usa mais. Mas queremos usar toda a linha da Bloom. Aqui nós temos a Movento, a F. Procura aí no painel, nós temos a F, que é com chip on. E nós temos a Movento, que é a G. Aí você tem com abertura parcial a Bloom Tandem, com chip on. A abertura parcial com Blue Motion, vídeo no fabricante, aprenda sobre o que é Blue Motion e chip on. Parada parcial sem Blue Motion, total com Blue Motion, total sem Blue Motion. Então aqui é o que está, o que o documento está me passando. Essa tela aqui. E aí eu tenho a linha Tandem. Tandem baixa, Tandem alta, tipo chip on. Tandem alta, que chip on com Blue Motion. Vídeo, o site do fabricante para tirar essas dúvidas e entender toda a parte técnica.
Rafael, a gente tem aqui a linha Q, Invisa, né? PP 125, e nós também temos diversos tipos de gavetas. Aí nós temos da Wurt, que trabalha apenas com corrediça telescópica simples, modelo Eco BHS 35, telescópica simples Eco BHS 42, invisível slot close WCT 45%, invisível soft close PHS 45. Vídeo fabricante, site da fabricante, Rafael. FGV-TM, nós temos basicamente aqui as mesmas tipologias de gaveta. Vou passar devagarzinho para que vocês deem uma olhada. Tá aqui, os modelos da FGV. Guarde os modelos de todas elas para que a gente possa depois você orçar da maneira correta. Agora nós chegamos nos articuladores, onde nós temos o padrão, que é o padrão comum. Nós temos a linha HK, que é representada aqui na figura A. Nós temos a linha HKS, que é a B, e temos a Aventus HKXS, que é a C. Rafael, nós também temos articulador onde nós temos o articulador Free Flap, que é o A. Nós temos o articulador Free Flap 3.15. Nós temos o articulador Free Flap H1.5. Nós temos aí que é o articulador Free Space e o articulador Max. Todos esses aqui nós temos na Rafael. Na Wurt, nós temos pistão H Soft Close, pistão H simples Clip Conference e articulador de sistema aéreo. Os três são representados aqui. E na FGV-TM, nós temos articuladores Aeroflex, Aeromax Low, Aeromax Touch, Aeroplus, Aerovet Plus e F-Multi, nas suas respectivas letras, A, B, C e D. Eu li exatamente nessa ordem. Agora nós vamos falar sobre dobradiças. Então aqui nós temos uma vista lateral, mostrando aqui sem a lateral para mostrar a posição que a dobradiça está em relação ao móvel. E aqui nós temos também uma porta mostrando as dobradiças. Lembrando que nós temos travessas aqui, ó. Essas travessas estão na horizontal, nesse módulo aqui. As duas travessas, tanto a frontal quanto a traseira, está na horizontal. Aqui na Rafael também nós temos a perspectiva mostrando as corrediças. Na Wurt a mesma coisa e na FGV a mesma coisa, mostrando a posição das corrediças. E aí nós temos rodapés, onde A, eu tenho um rodapé frontal, B, rodapé lateral e C, rodapé traseiro. Para dormitório compensa muito fazer o rodapé, para a cozinha não. E aqui nós temos as medidas possíveis para todos esses tipos de rodapé. Aí nós temos essa dobradiça para alumínio, nós temos inox, nós temos as dobradiças da Bloom, da Rafael, da Wurt e da FGV. Verifica no local no site do fabricante qual o peso e quantos ciclos é cada uma, para você ter essa ideia de quanto dá isso e ser questionado. E por fim nós temos a aplicação dos rodapés.
Aqui também a imagem está demonstrando aonde vai, aonde não vai. Rodapé. Agora nós vamos para a parte de incrementos, onde nós temos aqui uma perspectiva frontal do armário alto, uma também do armário aéreo e uma do armário inferior. E aqui nós estamos vendo as vistas frontais. E aqui é onde um C está representando espessura, tá? Tá aqui, ó. Aí você tem aqui o banheiro, onde você também tem os incrementos. Inferior, o sistema de montagem aqui, dá para ver qual é. Para a linha de dormitórios, nós temos aqui a construção da caixa, geralmente sempre lateral, ou que nesse caso aqui, a base inferior e a base superior, entre as duas laterais. Aqui a linha de escritório, basicamente o mesmo conceito, só com móveis menores. E por fim, salas. Eu queria montar uma sala boa, mas precisamos de espaço. E aqui ele está me demonstrando aqui os incrementos, ó. Tá vendo? Ele está mostrando a área aqui, está me mostrando esse incremento. Nós vamos trabalhar sempre com a medida exata, a não ser que tenha sido especificado antes a folga. No caso aqui, por causa do décimo a mais. Agora a gente chegou numa parte importante, que é na parte de deslocamento de rasgos. Aí nós temos aqui a usinagem. Aqui está demonstrando aonde vão as usinagens. Nós temos aqui o canto em L em perspectiva, o canto oblíquo e o balcão coluna. E aqui, na configuração, ele nos mostra quais as medidas são utilizadas e onde começam as usinagens. Aprender sobre essa tela. Nós temos também aqui as dimensões do rasgo do perfil LED, onde nós temos aqui profundidade A representando a largura, aqui no caso, né, do LED, com as abas, B a altura dele, C a largura do rasgo e D a profundidade do rasgo, a altura do rasgo. Também de acordo com o fabricante, se nós temos perfis de LED que tem 10 milímetros de largura, nós vamos usar os 10 milímetros, o rasgo com 10.1, 10.2 de largura. E se ele tem de altura aqui em D, ele tem 8 milímetros, nós vamos usar de rebaixo 8 milímetros. Verificar se o modelo do LED é esse aqui com abinhas, igual representado aqui na vista frontal, ou do tipo liso. Agora nós vamos para os acessórios para a construção do construtor de armários aqui no programa. Então nós temos todas as ferragens, onde nós temos aqui A é lixeira, B é lixeira dupla, C é garrafeiro, D é túlia, E é tubo, F é tubo sem reforço, G é cabideira extensível. Aí nós temos os kits suspenso de fixação, porta-cintos, toalheiro direito, toalheiro esquerdo, M é tábua de passar-roupa, N é sapateira direita, O é sapateira fixa esquerda, P é calceiro direito, Q é calceiro esquerdo.
Agora nós vamos, aqui nós estávamos na condição de visibilidade, tá? Se vai ser visto ou não no projeto. Na hora de configurar isso, você precisa se atentar. Ver no projeto não significa que não está orçado. Então eu posso não ver isso no desenho, na hora de interpretar, mas ele está lá, o indicativo, então significa que ele vai ser orçado. Aí nós temos as dimensões desses itens. Vide manual do proprietário. Sempre, sempre, sempre vide manual do proprietário. Manual do produto, para saber as dimensões recomendadas, como está sendo exemplificado aqui. A mesma coisa para os itens de dormitório, ao qual nós nos referimos aqui. Cabideiro extensível, porta-cintos, sapateira, calceiros laterais e calceiro frontal, como está representado aqui. E aí nós temos códigos de descrição. No caso, o puxador é a nomenclatura que o puxador tem. No nosso caso, nós usaremos sempre a nomenclatura que o fabricante der. Nós vamos usar no projeto para discriminar. Esse aqui é só o exemplo que este software usa, mas nós usaremos o nome correto do puxador, segundo o fabricante. Aqui, os puxadores 6, 5, 4. Tipologia. Puxadores aqui de embutir, na sua maioria. Puxadores de sobrepor. Também hastes de sobrepor. Os tipo concha, como F e J. Aqui nós temos os puxadores haste e os puxadores ponto. Todos os puxadores ponto. E aqui os perfis. Os perfis para puxador tipo cava de metal. Cava entre gavetas, cava superior. Nós temos diversos aqui modelos, como mostra A, cava superior, B, entre gavetas, C, perfil de acabamento, e D, perfil estrutural. E aqui nós temos os tipos de ponteira. Temos ponteira para puxador gola, como é a A, que pode ser fechado ou pode ser aberto. Nós temos o código de ponteira para puxador I. Nós temos o código de ponteira para ponteiras Udine. Está tudo aqui. Só que esse não é a nomenclatura que nós vamos usar para a gente. Nós vamos usar a descrição correta do item. Em pés, nós temos os tipos de pés e sapato de regular. Então, nós temos o pé quadrado, nós temos o pé quadrado com base quadrada, sem base, cônico e o regulável. Aí nós temos os tipos de rodízio. Geralmente nós temos rodízios de gel e também rodízios de tráfego intenso, considerado também para o móvel. E os perfis de alumínio. Tá? Cada um aqui, A está representando o perfil de 45 milímetros, B está representando o perfil de 50 milímetros, C, código de perfil de borda, D, também código de perfil de borda, e E, código de perfil de alumínio G. Está aqui. Novamente, nós temos os aramados, é a mesma coisa da codificação, só que nós vamos usar o nomenclatura determinada pelo fabricante. A mesma coisa com esses aramados de coluna, esses porta-lata e o cabideiro curvo. Nós vamos usar as especificações do fabricante. Divisores de talher, nós temos A, que é o tipo 1, B é o tipo 2, C é o tipo 3. E as medidas também acompanham a gaveta, o interno da gaveta. Escritórios, nós temos aqui passa-fio, caixa para conexão, nós temos perfil aqui com vidro, nós temos aqui puxador tipo cantoneira, nós temos fechadura e temos fechadura com chave. Verificar com muita atenção na hora de fazer o orçamento se existe essa descrição
no orçamento. Aí nós temos aqui as ferragens, onde nós temos dobradiça. Aqui nós temos a representação da dobradiça. E de A a O, nós temos a tipologia delas, que é o código da dobradiça. Então nós temos aqui dobradiça reta com amortecedor, dobradiça reta com fecho-toque, dobradiça curva com amortecedor, dobradiça curva com fecho-toque, dobradiça supercurva com amortecedor, dobradiça supercurva com fecho-toque, dobradiça para canto com amortecedor, dobradiça para canto com fecho-toque, dobradiça para canto reto, dobradiça para canto reto com amortecedor e dobradiça para canto reto com fecho-toque. Também nós iremos usar a nomenclatura do fabricante. Não iremos usar código. A mesma lógica nós aplicamos também para as dobradiças de inox. É a mesma lógica, só muda o material da fabricação da dobradiça. Corrediça, nós temos A, corrediça telescópica comum, B, corrediça, que é o código da corrediça, e C, código da corrediça invisível. Nesse caso também, nós iremos usar a nomenclatura determinada pelo fabricante, não usaremos código. A mesma coisa com as ferragens. Então, nós temos aqui cavilha maçante, VB35, VB36, Uniblock, Minifix e VB135. É necessário sempre consultar o fabricante para ver as folgas e recuos. O que compõe uma lateral de um móvel, quais são as ferragens que são compostas no móvel. Nós podemos usar parafuso com cavilha, só parafuso, parafuso com minifix, parafuso com VB, VB com cavilha, minifix com cavilha, então tudo isso pode ser usado para compor a lateral do móvel. Entenda o que são cada uma dessas ferragens. Aqui nós temos os pinos, os tipos de pino, né, da minifix. Ó. A parte de cima é pino para VB e a parte de baixo pino para minifix. Eles mudam se for VB ou minifix. Também não vamos usar o código, nós vamos usar a nomenclatura do fabricante. E aqui nós temos a cantoneira em L, que é a cantoneira de fixação, cantoneirinha para gaveta, puxa para sapato e fecha o toque. Também nós vamos usar os nomes determinados pelo fabricante. E nos trilhos, nós temos aqui pistão. Sempre ver a regra de pistão, vendo o peso e quantos newtons tem cada um. Observar quando é frente basculante, quando é basculante invertido. Sempre verificar. Em Lamarano nós não usamos esse pistão, nós usamos sistemas já com amortecimento. Verificar os itens, os articuladores, nós usamos articuladores da Raffaele e da Blum. Suporte de prateleira, nós temos aqui as tipologias. Ó. Temos o canto L, nós temos o pino, nós temos o suporte pitão, suporte em L, tucano grande, tucano pequeno, suporte invisível. Suporte invisível geralmente nós usamos junto com as prateleiras, que vão direto na parede. Existe uma regrinha a cada 450 milímetros, tem que colocar um suporte invisível da prateleira. Isso para prateleiras que vão direto na parede. E a profundidade dessa haste do suporte depende muito da profundidade da prateleira. Geralmente, uma regra é: o suporte não pode exceder mais que o meio mais 50 milímetros da prateleira. E nós temos o desempenador, que também é orçado.
e que precisa ser referenciado sempre pelo nome dado pelo fabricante, não pelo código. E aqui nós temos as descrições. Que são como eles são chamados. Pés, ó, pé, realmente pé, rodízio, rodízio com freio e sem. Então nós temos rodízio para cama, rodízio com e sem freio e a descrição do rodízio. Perfil de alumínio, a mesma coisa. Em aramados nós temos aqui os nomes utilizados. Você pode ver que é realmente o nome do aramado, nome direto, mas algum código que o fabricante dê, não que nós vamos usar um código interno. A mesma coisa para esse tipo de aramado maior. O divisor de talher também terá o nome de divisor de talher, salvo quando for divisor de talher de marcas como Blum, Lafere, FGV e Retich. E aqui nós temos a nomenclatura, onde nós temos aqui passa-fio, nós temos B, caixa para conexão, nós temos C, nós vamos ter suporte de porta de vidro, D e assim sucessivamente. D, suporte de fixação de divisórias. E, a descrição de fechadura. E F, fechadura com chave. Aqui as dobradiças também com seus respectivos nomes. Vide aqui letra e descrição. A mesma regra se aplica para dobradiças de inox e também as corrediças chamadas pelos seus nomes devidos, salvo quando for de um fabricante, vai ter a nomenclatura do fabricante. Todas as ferragens. Aqui ele está dando todas as ferragens e os seus nomes, inclusive com as tipologias aqui, o que, por exemplo, aqui, ó, descrição da haste para VB35, está aqui, ó, haste VB35, montante de 15. Cada VB tem a sua espessura correta para trabalhar e o seu pino, a sua haste. E aqui é a mesma coisa, cantoneira para gaveta, bucha para sapato e fechutó. E agora nós chegamos aqui nos trilhos, onde a gente tem trilho superior 0,1, trilho superior inferior 0,1, moldanas internas, trilho superior para sistemas deslizantes, apoiado, trilho inferior externo, vide fabricante com metal e alternativo, e aqui nós temos as moldanas externas. Vide a composição para gerar realmente o preço completo. E aqui nós temos os outros trilhos, ó, trilho inferior leve, moldana inferior interna leve, trilho inferior interno, as moldanas internas e o trilho superior. Pistão, que a gente realmente tem aqui apenas a diferenciação do genérico, um pistão configurável, um pistão interno, considerado também um pistão de força reversa. Os vários suportes para prateleiras e seus nomes, e o desempenador. Agora nós vamos para a parte da engenharia da cozinha.
Então aqui nós temos diversas configurações, aonde aqui ele me fala se é uma interna ou externa, que nesse caso se é lateral mais por dentro ou por fora, as dimensões das travessas, se tem módulo, se o módulo é com fundo ou não, a altura da travessa frontal. Então cada um desses aqui é uma questão da engenharia que precisa ser interpretada. Ó, afastamento das gavetas. Então, cada um desses itens aqui precisa ser realmente estudado, assimilado, porque tem a ver com a engenharia do produto. Tá? Usinagem de painel. Então, aqui ele me mostra cada um deles. Aí nós temos aqui para balcão inferior, onde ele me fala aqui todos os tipos de montagem. Isso aqui precisa ser muito bem percebido, porque é os tipos de montagem que existe. Então, nós temos aqui onde A é o tipo de lateral que ele pergunta, B é se o módulo tem fundo ou não, C com base superior e travessa superior, D sentido da travessa frontal, E sentido da travessa traseira, F sentido da traseira superior com porta e F sentido da traseira superior sem porta. Então aqui ele está representando nas figuras a tipologia da montagem dos módulos. E aqui nós temos uma parte muito importante que fala sobre os afastamentos. Então nós temos ali, umas figuras mostram diversas formas e diversos recursos para nós configurarmos o nosso módulo. Então a gente tem recuo de divisória, a gente tem recuo de prateleira, a gente tem o tamanho do rasgo, profundidade do rasgo. Então nós temos aqui um sem número de configurações. Precisa ser muito bem interpretado. A travessa lateral da medida da travessa. Então tudo isso daqui são configuráveis. Na primeira figura aqui em cima ele me dá o recuo da divisória, ele me dá aqui a espessura do fundo, o recuo do fundo e a largura da divisória vertical, dado do sarrafo vertical traseiro. Tudo isso aqui ele me dá. Aqui ele me dá também as possibilidades de balcão. Ó. A gente tem travessa em L, que atravessa, você tem uma peça por cima aqui da travessa horizontal do balcão. Isso aqui geralmente usa-se debaixo de pia quando há a necessidade de usar e inserir o armário dentro do frontão da pia. Usa esse tipo de configuração. E aqui embaixo nós temos, ó, na C, travessa traseira na horizontal, travessa traseira na vertical, travessas laterais na vertical. Na D nós temos travessa traseira na horizontal com fundo aqui com rasgo, e aqui nós temos com fundo também com rasgo na D. Se tem ou não. Interpretar isso aqui da maneira correta. Aqui também nós temos as dimensões de afastamento, onde eu tenho tudo configurado. Interpretar essas medidas e guardar para a parte da engenharia. Aqui também a gente tem a parte das pias, onde ele mostra a tipologia das caixas. E me pergunta aqui também que tipo de fundo é, que tipo de travessa é, o sentido da travessa, se vai ter ou não. E aqui nós temos as dimensões também de afastamento, onde você tem aqui também as medidas sugeridas.
Para a confecção de ilhas também nós temos todos os tipos de armários que pode ser feito com ilha. Segue a mesma lógica. E aqui também nós temos as dimensões de afastamento. Aqui nós temos os tipos de gaveta, onde nós temos externa, interna, mostra uma perspectiva traseira com fundo, a base, a travessa horizontal, travessa vertical, travessa tipo L, travessa horizontal, todos os tipos de travessas usuais aqui. E aqui nós temos a estrutura do gaveteiro. E aqui nós temos também as folgas utilizadas. Também folga utilizada. Aí a gente vem aqui para o canto. Todos os tipos possíveis de montagens de canto. Observar e analisar e aprender. E também as dimensões de afastamentos e configurações possíveis para um canto. Aqui nós temos os tipos de montagem em canto L, onde nós temos os tipos de travessa, travessa lateral. Observar com bastante carinho e aprender também. E todas as dimensões de afastamento, inclusive composição de dobradiça com folga. Tudo está representado aqui. E tem as possibilidades de montagem para canto oblíquo. Observar as tipologias. E aqui também a gente tem o dimensionamento, exemplos de dimensionamento. Os tipos de cantoneira que nós temos. E também as dimensões e as folgas, o afastamento dessas cantoneiras. Nós temos aqui para fogão a forma de fabricação do módulo para fogão de embutir e aqui o dimensionamento necessário para embutir o fogão. A regra para embutir fogão é que para dimensionar o rasgo deverá sempre confirmar as dimensões indicadas pelo fabricante. Essa é uma regra de ouro. Aí nós vamos agora para as configurações dos módulos superiores, onde obedece a mesma lógica, o tipo de lateral, entender essa nomenclatura e para que ela serve. Os dimensionamentos, que é cada uma dessas nomenclaturas e os seus dimensionamentos. Aí nós temos os módulos aéreos, os tipos de montagem para o módulo aéreo e a sua nomenclatura. E nós temos também as folgas e a forma de montagem correspondente. E aqui nós temos mais um exemplo dos tipos de caixa. E mais um exemplo do tipo de afastamento.
E temos a mesma coisa para as ilhas. Exemplo e dimensão. Aprender. Cantos. Mais uma vez os exemplos para canto aéreo, a forma de montagem das caixas, a tipologia, as medidas de dimensão, os cantos em L, tipo de montagem, tipo de caixa, as dimensões e afastamento, cantos oblíquos, as suas dimensões e afastamentos, e aqui nós temos os armários altos, os penseiros, os tipos de caixa para o despenseiro, com dimensões possíveis e afastamentos. A mesma situação para outros exemplos, né, de construtores de armários, mas aqui para a gente, exemplos de fabricação de caixa. E aqui o dimensionamento também, as regrinhas de dimensionamento. Aqui os elétricos, aqui nós temos os tipos de elétricos para ser embutido, nós temos exemplo aqui de embutir, para embutir o fogão, e os tipos de travessas, tipos de frente de fogão, e também as dimensões usadas para fazer esse bloco. E aqui nós temos a torre de elétrico para embutir eletrodoméstico. Lembrando que sempre tem uma regra de ouro, sempre antes de fazer, precisa ter certeza de qual elétrico vai ser usado. E aqui nós temos portas deslizantes, o tipo de trilho que vai ser usado, no caso aqui, trilho interno, e as folgas necessárias para ser configurado, bem como aqui o fechamento superior, segundo diz a imagem. E as portas internas, quando o trilho é interno, a mesma coisa, a forma construtiva mostrando as folgas necessárias. E aí nós temos as folgas dos módulos inferiores. Note que aqui ele me pede cada uma das folgas, onde nós temos aqui, ó, faça a correspondência da letra A, que está aqui com a folga. Aqui é onde ele colocou os valores padrão. E aqui nós temos o indicativo de cada região onde está sendo usado. A mesma coisa para os módulos aéreos. A mesma coisa para as gavetas. Todos os seus tipos de folga. Os tipos de gaveta e os tipos de folga. E aqui ele está exemplificando gaveta com e sem contrafrente. E aqui nós temos as folgas para portas embutidas. E aqui para portas deslizantes leves. E aqui para as internas genéricas. Aqui nós temos as folgas para inferiores, como eu já mostrei, aéreos, gavetas, portas embutidas,
portas deslizantes internas, leves, internas genéricas, gavetas telescópicas, os tipos de gaveta, onde mostra nomenclatura, que tipo é, as folgas necessárias, as gavetas com corrediça invisível, as gavetas da Bloom, vide, manual do fabricante, as gavetas da Wurt, as gavetas da FGV, as telescópicas, as ocultas, corrediça oculta, as com a corrediça apoiada e os afastadores, configuração dos afastadores. Importantíssimo, tanto para a área de cozinha quanto para dormitório. Os tipos de montantes que nós usamos. Preferencialmente, nós usamos o montante 3. E aqui nós temos os ajustes de canto possíveis. Seriam os cantos. Todos os tipos de ajustes necessários que a gente pode usar no canto. E também no canto oblíquo. Os tipos de fundo e os tipos de traseira aqui. E nós temos também um tipo de ajuste que pode ser feito na cantoneira diagonal. Aí nós temos as configurações de espessura no rodapé. Vide a espessura do corpo que for determinado pelo padrão da Marano ou do padrão da empresa que for usar. Os fechamentos externos, idem, verificar o corpo, que geralmente usaremos a mesma espessura. E a prateleira de vidro interna, geralmente 4 milímetros. A espessura da caixaria geralmente vai ser 15 milímetros, salvo prateleiras muito compridas, acima de 700 milímetros, que nós vamos usar 18 ou 25. Vide as configurações possíveis. A mesma coisa que para as espessuras conforme mais se importa. E para gavetas e porta-tempero. Outra parte muito importante é a espessura de sobrecorte. A regra de sobrecorte ela é aplicada quando você vai montar um tamburato. Então a gente precisa entender essa regra de sobrecorte. Aqui ele está me falando todas as possibilidades de sobrecorte. Os afastadores também, ele está me falando aqui onde vai ou não fita de borda. Vale aquela regra de onde foi encostar na face, o topo foi encostar na face de uma lateral, ou o topo foi encostar na face de um tampo, ou um tamburato, não vai fita de borda. Aqui a mesma coisa mostrando onde vai a fita para cantos certos, para cantoneiras e para gavetas. Aqui vale sempre a regra aonde quando não tiver fundo e for na parede, vai fita, e quando o topo for encostar na face, não tem fita. Aqui é a mesma coisa.
Curvas, móveis com curvas, considerar sempre o comprimento mais a sobra. Mesma coisa para as diagonais. As ilhas, vale a mesma regra. E micro-ondas também a mesma regra. Em balcões, a fita de borda aqui neste balcão, como por exemplo, tendo fundo, nós só teríamos fita de borda na C, ou seja, na face frontal. Nas outras nós não teríamos porque a base, ele aqui de baixo está pegando na base, de cima está pegando na base superior e a traseira está pegando no fundo. No caso dos inferiores com travessa, ó, superiores é a mesma coisa, dos inferiores com travessas, vai fita no C e no A, no topo aqui. E na adega horizontal, no interno vai apenas em C. Fundo, módulo com porta. Os de 6 milímetros não vai em fita de corda, que na sua grande maioria são encaixados. Nicho. Nos inferiores, a mesma regra de fitamento, onde vai exposto para a parede ou tempo, vai fita de borda. Quando o topo tocar na face, não vai fita de borda. Gaveta também não vai fundo com D6. Quando é 15 milímetros ou 18, vai nas faces expostas. Mesma regra para canto, mesma regra para cantoneira, mesma regra para balcão 1, mesma regra para balcão L, mesma regra para recorte. A mesma regra vale para todas as laterais. A mesma regra vale para todas as prateleiras. Dá uma olhada no Isaac. Certo. A mesma regra vale para as vistas. Regra da fita de borda vale para as vistas. Os fechamentos dos módulos, a mesma regra vale. As travessas, vale a mesma regra. Superiores, a mesma regra, travessas superiores. Traseira, a mesma regra. Exemplificando, nessa gaveta aqui, se o fundo passa por baixo, ou seja, se a contrafrente bate por cima do fundo, aqui iria a fita apenas na posição D, que no caso é a face superior. Se o fundo fosse encaixado com canal, e essa posterior tivesse a mesma altura, a mesma dimensão dessa contrafrente, nós teríamos fita em D e C, ou seja, face inferior e face superior. Se essa gaveta não batesse por dentro, se essa peça aqui não bater por dentro, ou seja, ela está entre as duas laterais,
as laterais batem com o topo na face dela, ela teria fita dos 4 lados. A mesma regra vale para cozinha em frente de gaveta. Painel elétrico, se ele está embutido entre aqui as laterais e as duas bases, não vai fita. Se ele está externo, vai fita. A mesma coisa para porta cega. A mesma coisa para o rodapé lateral. Nesse caso aqui, iria fita no B e no D. No caso desse aqui, se o rodapé lateral bate, o topo dele bate na face do outro rodapé que vem aqui, só iria fita no D e no B. Ou seja, na face inferior e na face esquerda. O rodapé frontal, ele iria fita na B, na D e na A. Na face direita, na face esquerda e na face inferior. O puxador cava segue a mesma regra, assim como a travessa cava madeira. Todas as fitas que vêm aqui agora, a partir daqui, elas seguem esse princípio. Tudo que é inerente à fita de borda. Quando é puxador cava, quando é metálico, seguir as orientações do fabricante. Pesquisar a medida do fabricante. Quando for MDF, observar essas medidas aqui. Ó. Entender quais são essas medidas. Aqui são os afastamentos necessários para poder usar o puxador cavo. E aqui as dimensões do puxador em alumínio e MDF. Os de alumínio vide fabricante. Cano L vide fabricante. E usar esse exemplo. Que nós temos as dimensões para canto reto quando for puxador cavo. E aqui nós temos o exemplo da usinagem necessária para um puxador cavo, tanto um puxador cavo madeira quanto alumínio. E aqui nós temos as folgas utilizadas para puxador cavo de inferiores, de superiores e de dispenseiros. E aqui nós temos as configurações para a cozinha cava madeira, ou MDF, para inferiores, para superiores e as folgas para inferior e para superior. E aí nós temos a mesma lógica para o gabinete de banheiro, superior, inferior, as mesmas folgas para trilhos inferiores e superiores, leves, a mesma engenharia para a gaveta, a mesma engenharia para a folga que é usada para a cozinha. Aí nós temos aqui para dormitório, nós temos a engenharia para dormitório.
Aí nós temos os tipos de bancadas. Aí nós temos os tipos de montagem. Tipo 1, tipo 2. E as dimensões com afastamentos. Aí nós temos para gaveteiros. E temos para mesas de cabeceira ou criado. E temos a configuração para baú, com as dimensões. Aí nós temos a configuração dos módulos superiores de dormitório, a configuração para folgas e a de dimensões e afastamentos. Nós temos aqui os armários altos, a tipologia, e nós temos aqui as configurações possíveis. Nós temos as tabelas para o tipo de colchão. E nós temos a configuração de painel de cama. Para solteiro e para casal, os estrados. Configuração da cama auxiliar, inclusive com os rodízios, distância de rodízio. E os tipos de rodízio a ser usado para camas. Configurações para portas deslizantes internas. Para as portas genéricas. Externas genéricas. E sapateiras. Tipos de sapateiras. Aí nós temos as folgas das sapateiras. As bancadas e as suas folgas, canto oblíquo. As mesas de cabeceira e as suas folgas. Os baús e as suas folgas. Temos as folgas dos armários superiores. As folgas do canto em L superior. As folgas para portas internas leve. Portas internas genérica, externas genéricas. Portas embutidas. Camas. E gavetas para dormitório. Temos as possibilidades dos ajustes de canto. Canto reto aqui. Aí nós temos gavetas com corrediça telescópica. Gavetas com corrediça invisível. Gavetas da Bloom. Gavetas da Rafael. Gavetas telescópicas da Wurt. Gavetas invisíveis. Gavetas da FGV, telescópicas. Gavetas da FGV oculta. E com corrediça apoiada.
E os tipos de afastador, ou montantes. Nós usamos preferencialmente o montante tipo 3. As espessuras de caixas seguem a mesma regra da cozinha, exatamente a mesma regra. Camas, espessuras de 15 ou 25 milímetros. Rodapés, a mesma regra da cozinha, ou seja, o MDF do corpo é o MDF do rodapé, é o MDF da vista de fechamento, e a prateleira de vidro interna 4 milímetros. Fita de borda segue exatamente a mesma regra da biblioteca de cozinha. Escritórios. Escritórios seguem exatamente a mesma regra de cozinha. Salas, engenharia, estruturas, montagem das caixas inferiores, dimensões em afastamentos, folgas, as mesmas orientações de cozinha e dormitório, gavetas, a mesma orientação, espessuras, a mesma orientação. E fita de borda, a mesma orientação também. A mesma folga entre portas, segue todas a mesma configuração. Painéis para sala. Geral. Segue a mesma regra do MDF com variação de espessura. A espessura da fita de borda segue a mesma regra do painel de cozinha. Quando o tampo for composto, segue a mesma regra de cálculo. A altura de tampos compostos segue a mesma regra colocada para espessuras múltiplas, 2 vezes 15, 2 vezes 18, ou 2 vezes 15 mais 18, 2 vezes 15 mais 6, 2 vezes 18 mais 6. A altura do tamburato limitada a 60 milímetros. Estrutura do tamburato, segundo o exemplo estruturado, a gente usa estruturado, tamburato. Tamponamento. A profundidade, a regra para o tamponamento, a profundidade vai ser caixa mais porta, vai ser caixa mais espessura da porta, mais 3 milímetros de folga da dobradiça ou da corrediça. E o tampo engrossado, há exatamente essa mesma regra que está aqui, com as ripas. A largura das ripas 70 milímetros. As ferragens obedecem a mesma regra, exatamente a mesma regra da cozinha e do dormitório. Os trilhos também. A mesma regra daqui, vide fabricante. E a parte de ferragem exatamente a mesma coisa.
Os puxadores seguem a mesma regra imposta. Rodízios, a mesma regra. Uniblock, a mesma configuração. Vídeo fabricante. VB, as configurações indicadas pelo fabricante. Os furos de fechadura, as mesmas configurações exigidas pelo fabricante. O desempenador sempre com o rasgo. Os pés, vide o fabricante. Inserir os pés axlo da rafé. Pistões, vale a mesma regra de pistão. Os sistemas deslizantes interno, interno leve e genérico seguem a mesma regra. Os fixadores para a telescópica, para as prateleiras, os fundos. Quando for prego alguma coisa nesse sentido, usar essas configurações. Fixação de gaveta, observar. E sempre linkar, quando for VB, já usar a configuração para VB, quando for minifix, usar a configuração da minifix, quando for misto, usar a configuração mista. Sapateira, travessas, painel, no caso, cavilha. Cozinhas, fundos, tipologia de fundo, embutido, gaveta, mesma coisa. Escolhi aqui a mesma nomenclatura, a mesma lógica que está aqui. Criar configurações VB mais cavilha, minifix mais cavilha, parafuso apenas, parafuso com cavilha, fixação minifix para corpo e uniblock para prateleira, VB para corpo e uniblock para prateleira, VB para corpo, VB e cavilha para corpo, uniblock para prateleira, minifix e cavilha para corpo, uniblock para prateleira. Todos seguem essa mesma lógica. E aqui, os esquemas de montagem das corrediças, dos fundos dos trilhos das corrediças da Blum, as estruturas das hastes e as folgas, as estruturas das gavetas metálicas de acordo com o seu modelo, as dobradiças, os vãos para Cuba, são reguláveis, e a linha a ventos. E a regra de fita de borda segue sempre a mesma regra. Rafel, a mesma regra. Mesma regra para a fita de borda, para a Rafel também. A Vult, a mesma regra. E da FGV-TN, a mesma regra para dobradiças, fundos de gaveta, estruturas e gavetas metálicas. E a mesma regra para fita de borda.